Então, começando aqui o primeiro, né? O primeiro Taricast aí organizado agora e gravado dessa vez, diferente dos outros que aconteceram. O tema vai ser sobre Luís XIV, Sagrado Coração de Jesus. E como essas duas figuras na história se complementam e qual foi o problema delas e por que não deu certo da visão da igreja, que por mais que não seja tão conhecida essa visão e essa história, ainda assim é uma história extremamente documentada. Assim como qualquer acontecimento da França, nós temos uma bibliografia enorme sobre. E o tema vai começar com Luís XIV, provavelmente dos próximos teremos sobre Joana d'Arc e a Guerra de 100 Anos ali, né, nesse contexto. A gente começará com Luís XIV e a Revolução. Bem, embora ele tenha proporcionado à França um esplendor e uma elegância, todo mundo conhece Luís XIV, o Rei Sol, Palácio de Versalhes. Então Luís XIV ele introduziu no país a frivolidade e a levianidade que se desenvolveram no tempo de Luís XV e passaram a ser tóxicos para preparar a Revolução Francesa. O único modo de consertar aquilo ali foi abrir a influência do Sagrado Coração de Jesus, que teria posto a Europa nos trilhos, evitado a revolução e dado um início a uma contra-revolução muito admirável. Bem, qualquer um que leia aí a vida de Santa Margarida, Santa Margarida Maria Alacoque, fica com a impressão de que o relacionamento do Sagrado Coração de Jesus com Luís XIV não foi publicado por inteiro. Mas o Sagrado Coração de Jesus ele fez uma tentativa comovedora de converter o rei da França, o que teria acontecido se ele tivesse aberto a graça e convertido inteiramente e ficado um santo, assim como São Luís IX. Né? Bem, podia falar um pouco sobre a grandeza de São Luís IX e do Luís XIV. O Luís XIV ele já estava com Versalhes construída, a corte montada, a etiqueta feita e com um aparato resplandecente dentro do mundo. Ele era o Rei Sol. O que aconteceria com esse Sol se ele abrisse para um Sol maior, que eram dados do amor do coração de Jesus na alma dele? Então, veremos com essa grandeza o que teria acontecido. Bem, o que há lá em Luís XIV, diferente de São Luís, é o seguinte: São Luís ele tinha uma verdadeira grandeza no aspecto físico. Não era dos homens, ele não era um dos homens mais altos do tempo dele, mas era um varão de uma estatura que, segundo os padrões da época, além disso ele era muito bem apresentado, possuía um caráter quase de um herói mítico. Ele poderia ser tipo uma figura wagneriana ali, teatro wagneriano, com uma apresentação física, sem ser propriamente um Tarzan. Mas ele era um homem com aquela força francesa, elástico, destra, não esmaga, ágil e sabe ferir. Do outro lado, São Luís ele foi continuamente acrescentado uma coisa, a grandeza de seus antepassados, de maneira que, como manifestação de esplendor em relação aos predecessores, aqueles que possuem mais esplendor, não digo sucessores nem de anteriores, mas uma coisa que contrasta ali com Luís XIV e chama a atenção é que São Luís ele era por uma grande espécie de naturalidade, sua grandeza era um fato como pode ser num outro a saúde. Não havia programação de ser tão grande quanto possível em todas as direções, mas o desejo inteiramente o que é, com autenticidade e com o propósito de deixar marcado aquilo que ele é. Em São Luís não existia nada daquilo de esticado que há no Luís XIV, o qual dá a impressão de que está continuamente levando ao auge da sua manifestação de sua grandeza, o que é, ao meu ver, um lado desagradável da grandeza do Rei Sol. Outra coisa desagradável é procurar aliar uma espécie boa de uma boa apresentação natural, de maneira a fazer admirar a si próprio como um homem muito bem apessoado. Consideração esta que parece ter sido inteiramente alheia a São Luís, o qual não procurava enfatizar-se. Enfim, o São Luís ele não era muito de se feitar, de se fazer bonito, mas sim de adornar-se como um rei deve se apresentar. Claro, se vestia como um rei, mas ele não se enfeitava, diferente do Luís XIV, que todos conhecem. Luís XIV era extremamente vaidoso, São Luís não era. São Luís se vestia como um rei deveria se vestir e nada mais. Claro que muito bem ainda apresentado, óbvio, é um rei. Ele não se vestia como um mendigo e
Ia. Mas Luís XIV fazia num nível muito maior. Bem, se ficar bonito com a coroa em que a base é mais alta ou menos alta, e se tal cor da pedra preciosa da coroa vai bem com a cor dos olhos, isso são considerações que não passariam na mente da cabeça de São Luís. Agora com Luís XIV eu não garanto nada. Ele pode ter feito combinações, não sei nem o que gênero. Cor de peruca para combinar com a pele, o pó no rosto para combinar com a coroa, as pedras da coroa, as pedras do vestido, da roupa, para combinar com os olhos e tudo isso. Bem, a gente pode falar sobre as moedas que eram guardadas como medalha. Bem, é uma coisa desagradável que a gente vê no Luís XIV, que a fruição que ele tem da própria grandeza, sem nenhum medo de deixar inebriar por ela, a gente não percebe a sese nesse rei. Ele bebia o líquido delicioso da própria grandeza e sem preocupação. Já em São Luís, se nota uma ascese procurada, o medo humilde da fraqueza humana que busca se embriagar com a glória o evita aparecer. Isso fazia com que ele sempre pudesse ornar-se e manifestar um tanto mais a grandeza que ele possuía, mas nunca se inebriava com a delícia do papel que estava realizando. Pavão fazendo roda, ele não era. Em Luís XIV existe muito mais do pavão fazendo roda. O São Luís, ele chamava a atenção pela maneira que ele era. Ele não se gloriava, ele não precisava se gloriar para mostrar que ele era grande. Agora, Luís XIV, ele queria mostrar que ele era grande. Ele era exatamente como um pavão. O pavão, ele abre as penas dele ali, né? Para atrair a fêmea. Exatamente como Luís XIV. Eu creio que em São Luís, a santidade dava um quilate à grandeza dele. Que a de Luís XIV não tinha, né? E que era exatamente uma espécie de sacralidade maior do que todos os tufos, perucas, plumas e enfeites de Luís XIV. E que tudo muito bem considerado fazia de São Luís no fundo um rei superior. Mas é por maior participação de Deus. E há um fato tocante das moedas antigas francesas. As que têm menos valor na Europa, elas são do tempo de São Luís IX. Por quê? Porque o povo ele guardava as moedas como medalhas. E assim elas começaram a se tornar muito comum. E isso aí corresponde a um verdadeiro plebiscito. Bem, pode-se imaginar a quantidade de moedas que Luís XIV deve ter mandado cunhar com sua face, sua efígie ali, né? Porque Luís XIV, né? Simplesmente o homem era extremamente vaidoso e gostava de mostrar a si mesmo. Então ele deve ter mandado, de fato, cunhar muita moeda com o rosto dele estampado. Pois é, elas foram fundidas, né? E as de São Luís eram guardadas como medalhas pelo camponês pobre que às vezes passava necessidade, não comprava um remédio ou um pão, mas conservava a moeda do Rei Santo consigo. E ali a gente tem uma coisa que não se exprime bem, mas que toca o coração. Ictacte omnes língua, né? É aquilo ali de... aqui toda a língua emudece, né? Enfim. Você vê a diferença de um rei de fato amado e de fato que sua santidade mostrava mesmo sem ele querer aparecer. Bem, podemos falar ali qual é a primeira nação da Europa. Não é obstante que, em defesa de Luís XIV, a gente pode considerar o seguinte: as comunicações dos povos europeus elas foram se tornando cada vez mais frequentes e mais fáceis à medida que o banditismo, legado ainda dos bárbaros que se estendeu mais ou menos até o fim da Idade Média, ia se tornando mais raro nas estradas. Com a diminuição lá dos riscos, aumentou muito a circulação de pessoas entre os países e, consequentemente, foi se aprimorando um sistema meio que de hotéis, que deu origem a algo que seria tipo um turismo da época. Então o intercâmbio das nações se tornou mais frequente, trazendo consigo a comparação e a pergunta pontiaguda: qual é a primeira nação da Europa? E naturalmente se estabeleceu entre os países uma rivalidade cuja noção o homem pragmático de hoje não tem mais, né? E que era a seguinte: cada uma afirmava a superioridade de um determinado padrão humano, de uma determinada luz de alma e de uma forma de cultura. Então houve uma espécie de luta para tomar uma forma de influência e fazer prevalecer no mundo aquele tipo de perfeição divina.
de maneira que não era tanto a procura da primazia financeira ou militar, mas de um certo tipo de alma que se parecia com uma luta dos anjos na presença de Deus. A Alemanha, já nessa época, possuía uma grandeza militar vista como um traço da alma. Não era uma supremacia militar, mas do espírito militar, como uma dos componentes do espírito europeu. Essa luta, ela chegou ao auge no tempo que Luís XIV foi rei. E ele teve um desejo imenso de fazer o charme, a elegância, a glória, a língua e o esplendor francês. A cada rei que tomar parte nessa porfia e levar a grandeza do seu povo ao máximo, a Luís XIV cabia, portanto, a missão providencial de levar o esplendor à França ao seu auge. Isso é uma coisa que não se podia discutir. Então, sentindo-se ele um homem pessoalmente muito dotado, ele tinha a obrigação de pôr esses dotes a serviço desse papel. Ora, tratando-se de uma porfia, a não ser de um simples resplandecer, com São Luís IV, São Luís IX, no caso, era um resplandecer, não uma porfia. Compreende-se de algo esticado que a gente havia na obra de Luís XIV. Então, demais, uma porfia muito dura, com rivais difíceis de vencer, por onde vê que Luís XIV deitou o corpo numa coisa que tinha sentido, ele batalhou pela difusão da cultura francesa, como um rei guerreiro lutaria pela expansão do exército francês. Quer dizer, foi na difusão da cultura o que Napoleão da legenda teria sido na expansão do Império Francês sobre o resto da Europa. Assim naquilo, que apareceu com severidade, não desaparece a censura, porque se vê que essa missão ele exerceu sem virtude, mas se percebe também que se ele tivesse tido virtude, seria um tom totalmente diferente de São Luís. E meio ao esplendor e elegância, há um ponto que se nota particularmente a falta de virtude ali em Luís XIV. Com o favorecimento das estradas e o cosmopolitismo que começava a nascer, com o cosmopolitismo, a procura de um padrão universal válido igualmente para todos os povos, vê que Luís XIV não teve a virtude para compreender que uma Rússia e um Pedro o Grande deveriam continuar a ser o que eram e se aperfeiçoarem naquela linha. Então, na sua expansão, o Rei Sol insinuava que aquilo que era um padrão universal, que todos deviam imitar, considerava que o ser imitado por todos era o auge dessa porfia. Ora, tal porfia não precisava ter esse auge, mas que todos se inspirassem ali para melhorar a característica própria, conservando os regionalismos. E Luís XIV ele quis acabar com o regionalismo nacional. E, de fato, eliminou. Não obstante ali, no sentido cultural, Luís XIV encheu a França da luz dele. Transformou toda a vida meio burguesona da França, de maneira que todo o país ficou luzidido de uma certa Versalhes. Bem, uma coisa bem característica no reinado dos Valois, havia em Paris o Louvre, com aquela corte muito bonita, mas fora dela uma cidade completamente comum, uma maçaroca de casas com uma ou outra igreja bonita. Não tinha o esplendor da vida que Luís XIV lhe deu e inspirou os franceses no desejo de cada um adornar a sua existência com uma beleza, uma distinção proporcionada aos seus meios, fazendo que a França inteira ficasse uma nação luzidia, solar, que não era anteriormente. As vistas panorâmicas desenhadas em Paris, no tempo dos Valois, representavam um casário com muitos restos de pitoresco medieval, mas de si era uma montoeira de burgueses. Os nobres eles moravam em casas pouco acasteladas, mais feias, sem brilho, levavam uma vida muito mais rica que um plebeu, e não com o esplendor que depois da existência esses nobres teve, né? Então Luís XIV ele inaugurou uma coisa na qual a nação inteira se sentiu interpretada e subiu até ele. Foi um regente de orquestra, que fez com que o último francês do último recanto começasse a tocar o seu instrumento à maneira do rei. Como se ele dissesse aos franceses: França sou eu, França sois vós. Né? Entrai na minha orquestra da França e a França inteira fará o ouvir seu som no mundo. E foi o que aconteceu. O resultado? A atração enorme de gente indo para a França e a expansão desse brilho por todo o orbe. Mas aí a gente introduz a frivolidade. Bem, por outro lado, Luís XIV ele se inseriu nesse mundo de elegâncias, a frivolidade. Bem, o príncipe de Cruy
um grande militar da corte austríaca que frequentava muito a corte francesa e era famoso pelo seu espírito, deixou memórias, as quais ele conta em sua juventude quando entrava um grande marechal no salão. Era o ornato do ambiente e a conversa toda se acendia, mas estando envelhecido, quando ele entrava era o funeral no salão, porque ele trazia consigo toda a glória, a serenidade, a força e a frivolidade detestava isso. Segundo ele, tinha iniciado o reino das mulheres na França. Tudo na França começou a tomar um caráter feminino. E sem dúvida o Rei Sol colocou a força e a grandeza na ordem do dia. Mas uma força e uma grandeza tão brilhantes que não se podia concebê-las no infortúnio, na dor, na tristeza, na serenidade. E isso entrou na França uma identificação de charmes leves. Isso tudo ele começou ali no século XVII para XVIII. Luís XIV, depois das premissas, e no tempo de Luís XV, houve um desenvolvimento normal. Preparava-se uma Revolução Francesa. Então, a frivolidade, a leviandade francesa, uma porção de coisas que seriam encantadoras, que seriam quase uns tóxicos. E como consertar isso? De que modo um pregador poderia dizer essas coisas ao rei e fazer com que ele entendesse? Há muita coisa aqui que nenhum homem descreve, mas uma influência do Sagrado Coração de Jesus, que era o único fato que poderia acertar isso, colocaria a Europa nos trilhos e evitaria a Revolução Francesa. Teria uma contra-revolução admirável. Nisso aí a gente pode lembrar Santa Joana d'Arc. Santa Joana d'Arc, quando ela recupera as terras perdidas ali na França, ela tem uma missão dúbia, que a gente vai detalhar mais na frente, a história, tudo, mas ela tem uma missão dúbia: recuperar as terras perdidas da França e consagrar o Delfim como rei da França, e também consagrar Nosso Senhor Jesus Cristo como o verdadeiro rei da França. Tanto que ela fez no papel. A gente verá isso aí quando a gente estiver falando de Joana d'Arc. Então a situação da Europa era uma coisa de cortar o coração. Poderíamos imaginar o Luís XIV como a majestade do Sagrado Coração de Jesus. Mas então, de um rei também sofredor, penitente, espiante dos seus próprios pecados impúblicos, e fazendo penitência descalço, como fez São Luís. Este teve compulsão dos pecados que não cometeu. E São Luís XIV não se arrependeu dos pecados que praticou. Então, na Sexta-feira Santa, a magnificência, que teria sido ver Luís XIV carregar uma cruz nas costas para pedir perdão de sua péssima vida, e diante do povo penitenciar-se, e introduzir esse ornamento incomparável, a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a tristeza e até a derrota dentro da vida dele. Creio que até no ponto de vista arquitetônico, se entrasse a fundo a germinação daquilo que houve com o senso da cruz, teria saído qualquer coisa como nós não imaginamos. Mas podemos ter uma ideia comparado ali ao lado de fora de Versalhes com a capela. A capela de Versalhes não é muito homogênea com o restante do palácio. Ela é muito mais bonita que Versalhes. Aquele teto ligeiramente gótico da capela de Versalhes, com a nota de que não se pode recusar certa impressão de tristeza, doçura régia, tranquila, contemplativa, algo que se faz em torno do sacrifício da cruz, que se renovava sempre. Diante de um rei que sofre aflições, de uma rainha que é infeliz, isso teria acabado marcando Versalhes. O próprio Luís XIV deveria fazer isso, e o que passava na alma dele, que se transporia para fora, era preciso tê-lo conhecido penitente para imaginar o tônus cultural que saía dali. Bem, ele daria o tônus até sem querer. Afinal de contas, é espetáculo o homem a quem a providência divina encobriu a tarefa de, por meio de uma ação de presença, e por vê-lo viver nessa grande e mundial cena humana que era a corte dele, dar o curso do pensamento de todo um continente. Mais do que um filósofo, um maître à penser, né? Filósofo, um pensador, na linha ambientes e costumes, o que eu considero muito mais importante do que um maître à penser na linha puramente racional. Visitando a Europa nessa última viagem, comecei a conferir, a gente pegar ali o relato de quem visita a Europa, a gente começa a conferir todas essas visões e nasce uma grande tristeza. Por exemplo, a Praça de Siena. Você chega numa ocasião que era relativamente pouco turista, e porque estar no começo do outono, bem, apesar de tudo isso,
O resultado é que a Praça de Siena ela dava uma impressão de ter sido invadida por uma ralé. Não digo nem intelectual, nem social, mas como estofo de espírito. Não existe um espírito elevado ali, atualmente. Né? Então, a flagelação do Nosso Senhor Jesus Cristo na Europa é uma coisa de cortar o coração. Como é de cortar o coração ver a torre de Belém vazia, um esqueleto do qual saiu toda a carne e colocado ali à beira do Tejo. Lindo esqueleto, mas um esqueleto. Aquilo está morto. A França hoje está morta. Isso aí. Chegando na reta final, isso aí antes da gente abrir para comentários, a gente pode falar que Luís XIV foi o precursor da Revolução Francesa. Luís XIV ele recusou-se a consagrar a França ao Sagrado Coração de Jesus. Atrás da beleza de Versalhes há toda uma sociedade e toda uma política. Trata-se de desferir o último golpe contra o feudalismo, de reduzir a meros súditos os grandes senhores, de fixar as bases da burocracia monárquica ali, e de abafar o brilho das festas, das tentações de fazer fronda, da independência e da revolta. Por detrás de toda a epopeia da arte clássica e da monarquia legítima, já se faz prenunciar a revolução burguesa que explodirá no fim do século seguinte. Então quero dizer, portanto, que Luís XIV foi o precursor da Revolução Francesa. E é bem exatamente isso que digo. Eu mesmo vos digo aí. Luís XIV, em Versalhes, se coloca no alto ponto de uma curva que não faz senão subir desde os primeiros capetinhos ali. E desta situação elevada já se percebe, numa perspectiva longínqua, os frutos do centralismo, do rebaixamento dos grandes e do reino estralados por Colbert. É o Estado moderno, democrático, nivelador e ditatorial. Bem, em Versalhes, entretanto, a pessoa quase sagrada do rei e sua corte bastam para obturar o horizonte. Essa é uma expressão muito interessante ali de Omerson. Não sei pronunciar o nome dele exatamente, mas Omerson. O-R-M-E-S-S-O-N. Bem, bastam obturar o horizonte. Essa expressão. Que quer dizer tapear, disfarçar o horizonte. Por isso que a pessoa quase sagrada do rei e sua corte bastam para obturar o horizonte. Para tapear o horizonte, disfarçar. Então Versalhes é um mundo fechado dominado pelo rei. Não há somente um Versalhes. Mas a Versalhes todo é o todo da França. Versalhes é o todo da França. Ou seja, a centralização absoluta. Tudo esplêndido, o palácio é magnífico, mas a autoridade do rei serve para disfarçar a autoridade dos burocratas e dos burgueses que vem subindo. Isso é muito interessante porque se percebe uma coisa curiosa. Um rei que não tivesse brilhado como Luís XIV não conseguiria disfarçar a revolução que subia, de maneira tal que o brilho dele serviu para tudo que viria depois. Recusar ou aceitar uma graça pode fazer girar a história. Poder-se-ia perguntar a ele, sendo sensível ao recado de Santa Margarida Maria, e atendesse ao coração, o Sagrado Coração de Jesus. Não teria desfeito essa trama. Então, que o momento histórico extraordinário, esse em que ele recebeu o recado, talvez depois de uma curta reflexão interna, disse não, poderia ter dito sim. Né? Disse não, mas poderia ter dito sim. E talvez ele se desse a um passo de dizer sim, mas disse não. A história do mundo mudou. Ao contrário de que dizem alguns, que tudo depende do andamento da sociedade e dos indivíduos, e os indivíduos influenciam um pouco, vemos como um ato interno de recusa ou de aceitação da graça pode gerar a história do mundo. É lúgubre. Para quem conhece o assunto, isso constitui um véu de tristeza ao visitar Versalhes, né? Pensando que o feudalismo teve ali seus últimos estertores, que foi sepultado no meio de um mundo de festas, que os maiores nomes do feudalismo eram rebaixados a uma condição brilhamente servil diante do rei, e que constituía o vazio do trono de si sobre um petrecho de subir sozinho. Mas ninguém sobe muito sozinho sem ter feito o vazio em torno de si. Esse é um princípio que não falha. Compreende-se que, com ele, sua grandeza real, brilhante e magnífica, estava fazendo os funerais da França do Ancien Regime, né? O antigo regime, sistema aristocrático que a gente tinha ali na França entre século XVI e XVIII. Né? Bem, o pior foi que isso tudo se espalhou depois para todas as cortes do mundo. Todo rei ele queria ser um pequeno Luís XIV. Até mesmo no século XIX,
o rei Luís II da Baviera, que era meio desequilibrado, ainda construiu castelos com a ideia de ser uma espécie de Luís XIV. A figura deste monarca modelou tudo, e com isso, o mundo monárquico ele caminhou num passo só para o mundo democrático, mas caminhou com as próprias pernas. Se um dia nós escrevêssemos a história do mundo, teríamos que deslocar da revolução. Ela não foi, sobretudo, a história dos revolucionários que se levantaram e derrubaram, mas a história dos contra-revolucionários que estavam em cima e se jogaram para baixo. Danton, Marat, Robespierre, etc., tiveram como percussor o Rei Sol. E ele teve um recado do Nosso Senhor para uma freirinha. Na mensagem a Santa Margarida Maria, o Sagrado Coração de Jesus, ele se referia assim a Luís XIV: vá dizer ao meu amigo, rei da França. A certa altura, a santa transmitia o seguinte recado ao rei. Abre aspas. O Sagrado Coração de Jesus não pede senão a vossa confiança em bondade para vos experimentar a doçura e a força do seu socorro. Fecha aspas. A fórmula tomada assim parece dar a entender que o rei estava precisando de um socorro e tinha noção disso. E que Nosso Senhor lhe dizia que se dirigisse a ele. E não pedia outra coisa senão a confiança em seu Sagrado Coração para que o monarca tivesse a experiência de sua bondade e da sua doçura. Como se afirmasse, eu não estou pedindo sacrifício, mas rogo que esse passo delicado que criais na autenticidade da mensagem desta freirazinha, vindo de um convento num lugarejo, que naquele tempo devia ser de mínima importância. Acreditai nisso tudo e tudo correrá bem. Entretanto, que título que dava para Luís XIV acreditar nisso? Prova não saiu nenhuma. Não houve milagre, não aconteceu nada. São coisas que se passaram entre Deus e Luís XIV. É possível que o monarca ele tenha tido um sonho indicando que ele receberia uma mensagem ou qualquer coisa assim, ou que ele tivesse recebido uma das graças anteriores a quais o Altíssimo toca as almas, por onde estas não tem dúvida nenhuma que foi Deus quem tocou. Mas veja o sacrifício para um racionalista, né? Em certo momento, Luís XIV ele teve que acreditar no paradoxo, numa coisa que era quase uma aberração. O maior rei da terra receber do Sagrado Coração de Jesus um recado por meio de uma freirinha afundada num convite ignorado, e mudar de uma atitude interior diante de Nosso Senhor. Acreditar num Deus que tem pena dele. Ele, o rei que se dizia onipotente, que diante do Criador não é senão uma formiga, e que precisaria ser tratado com bondade, como uma criança doente é cuidada por sua mãe, então será socorrido. Procurem colocar diante dos olhos a figura do rei com aquele estilão todo dele e compreenderão que isso representava. Mas era preciso passar por aí, confiança sim, mas ajoelhado, mãos postas, confiando que seriam tratados com bondade. Não é um meio colega de Deus, não é de cabeça baixa, chapéu no chão, pedindo perdão. Calma aí, chegou gente de casa? Pedi só pra eles não fazerem barulho. Voltei. Enfim, já no final, bem no final agora mesmo. As atitudes da população de Paris em face de dois lances da Revolução. Bem, quando Nosso Senhor declarou a Luís XIV, diga meu amigo da França, né, meu amigo rei da França, ele tinha provavelmente dito isso aí em vários sentidos. Em primeiro lugar, que o rei da França, por função, era amigo dele. Mas tinha um significado pessoal também. Ele é amigo do rei da França. Luís XIV ele tinha vários lados por onde ele podia ser chamado de um homem que queria bem a Deus. Porque a contradição de certas almas, muito chamadas, tem coisas boas que conservam meio horror. E às vezes chegam longe disso. Isso era o caso de Luís XIV. Ele tinha até uma concubina que, ao perceber que estava sendo posto de lado pelo monarca, recorreu à magia negra, mandando até celebrar uma missa sacrílega para conservar naquele estado com o pecado de Luís XIV. Então, ao tomar conhecimento disso por meios seguros, Luís XIV ele tem uma espécie de náusea e de horror dela, e a ruptura se tornou definitiva. O rei, portanto, chegou ao auge da humilhação ao perceber que a mulher com a qual ele tinha prevacariado era dessa categoria e capaz, por ambição, na ponta do caminho Luís XIV, encontrar Satanás. Porque ele tinha recusado um outro caminho em cujo extremo estava o Sagrado Coração de Jesus. Uma coisa tremenda. Então vemos neles aspectos bonitos. E depois, lados horrorosos que metem medo. Também é verdade que, para a vista de um monarquista, Luís XIV é um sol que não acabou de se pôr.
Porque quando vemos os povos que se deslumbram com a monarquia e manifestam o desejo que ela se restaure, é pelo anseio de ver restabelecida uma grandeza do qual só foi dele. Uma coisa que chama atenção é a diferença entre a conduta da população de Paris, por ocasião das guerras de religião, ocorridas lá no século XVI, e depois, no fim do século XVIII e no início do século XIX, durante a Revolução Francesa. No tempo das guerras de religião, a população de Paris ela foi o grande baluarte do catolicismo, para impedir que Henrique IV subisse ao trono como rei oficialmente protestante. Porque o problema da guerra era isto: se ele, como oficialmente protestante, poderia ser rei da França, e os católicos sustentavam que não, e uma parte ruim da população, bem entendendo todos os protestantes também, sustentavam que podia. Então Paris ofereceu uma oposição invencível ao protestante Henrique IV. Aliás, é preciso dizer que essa oposição ela foi muito forçada pelas tropas de Filipe II, que Filipe II mandou para Paris. Afinal, vendo essa ultracatolicidade da população de Paris, Henrique IV assistiu uma missa. E se não me engano foi em Notre Dame, ou em algum outro lugar público ali, para dar a entender que ele tinha se convertido. Ele teve esse dito cínico: Paris bem vale uma missa. Daí, por diante, ele fingiu estar convertido o tempo inteiro. Entretanto, ali no fim do século XVIII, não foi propriamente a população de Paris, mas os aventureiros com contributo de uma parte dessa população que fizeram a Revolução Francesa. Mas o grosso da população parisiense assistiu semi-indiferente, intimidada e desagradada com tudo isso até o fim. E como é que Paris mudou enormemente? Se Luís XIV tivesse aceitado o convite de Santa Margarida Maria e restauraria Paris no tempo das guerras e da religião, não se pôde pensar numa Revolução Francesa nesse clima. Creio que essa revolução não teria arrebentado as águas, não teria se arrebentado. As águas correriam para outro lado simplesmente. Em sentido contrário, Paris foi a recusa dele da Revolução Francesa, uma coisa tremenda. Nessa revolução chegaram a promover a blasfêmia. No dia seguinte do assassinato de Marat, os revolucionários arrancaram-lhe o coração e ergueram uma espécie de altar improvisado, onde expuseram, tendo embaixo a seguinte frase: Sacre Coeur de Marat, pris por nós. Sagrado Coração de Marat, rogai por nós. Como é dizer, não é o coração de Jesus que vale, mas o coração de Marat. Marat, vocês bem conhecem, eu acho. Marat já é um pau Marat, um dos participantes ali da Revolução Francesa. E lembramos também que eles tinha assim um óleo que era um óleo que foi usado continuamente até a coroação de Luís XVI. E depois que o rei foi guilhotinado, os revolucionários, cientes do valor simbólico e real da Santa Ampola, eles destruíram para indicar que o poder não vem de Deus, mas do povo. Para isso, lá em 1793, enviaram a Reims uma comissão chefiada por um ateu alsaciano de origem protestante chamado Roux, que tomou a relíquia e a esmagou com um martelo à vista do público, enviando os fragmentos para Paris. Mas divina providência permitiu que o seu conteúdo fosse salvo, pois um magistrado, um padre de Reims, poderia extrair previamente o óleo sagrado e guardá-lo no túmulo de São Remígio, sobre a custódia do pároco de Saint-Rémy, em Reims. Houve, inclusive, aquela comprovação de autenticidade verificada em processo verbal pelo tribunal da referência da cidade, que não deixam dúvida sobre a fiel conservação da relíquia. Ela foi usada pela última vez lá na coroação de Carlos X. Que os revolucionários eles fizeram sacrílego com a Santa Ampola. Ora, quando a gente consideramos a figura do Santo Sudário, vemos ali o segundo dito de Bolsé. Un Dieu braise, rompe et immolé. Eu não sou muito bom de francês. Um Deus ferido, quebrado e imolado. Mas com que majestade? Né? Embora Jesus esteja deitado, tem-se a noção que seria ele de pé. O busto ereto, o corpo perfeito, o peito longo, o largo tronco, que à medida que se aproxima dos quadris, se torna mais estreito. A proporção perfeita entre as cabeças e os ombros de um tronco. Um aspecto que, para mim, aumenta a majestade dele. E é o tamanho da cabeça, para constituir exatamente a parte mais nobre. O fato de se ver, a meu ver, quase que um pouco grande para o conjunto, ainda uma excelência e majestade da nobreza.
O nariz, apesar de ter sido deformado pelas pancadas, ele reflete ainda uma lógica, uma coerência que chega até o último extremo. Toda a fisionomia dele é lógica, coerente e é preciso dizer de uma severidade extraordinária. Aquela boca que emitiu tantos ensinamentos, diz palavras carinhosas, não senhora? Proferiu orações tão inexplicavelmente magníficas. Não é verdade que no santo sudário essa boca parece estar fazendo uma censura? Esses olhos fechados não estão fitando cada um de nós? É uma coisa evidente. É a majestade do Redentor que, através da face do homem de Deus, julga quem está olhando e convida ao pedido de perdão à penitência. Pois bem, atrás desse peito, possui um coração divino que seria revelado aos homens como símbolo do amor e da mentalidade, e que fazia a Luís XIV o convite que nós conhecemos. Concluo que Jesus Cristo renovou o pedido para reinar lá em 1689, através de Santa Margarida de Maria de Alacoque. Quando o Senhor pediu para Luís XIV consagrar-se a si mesmo, sua família e seu reino ao Sagrado Coração de Jesus, e que este fosse colocado na bandeira dos franceses para reiterar que ele é o verdadeiro rei da França, governado por meio dos seus representantes. Cristo esperou pacientemente durante 100 anos que se atendesse ao seu pedido, cuja rejeição custou caro à França, a Revolução de 1789. Bem, isso a gente já tinha visto, que a gente vai ver mais detalhadamente na história de Santa Joana d'Arc, com o banner de Santa Joana d'Arc, o estandarte de Santa Joana d'Arc, que ela cumpriu, e por isso conquistou. E ela seguiu os passos do Senhor Jesus Cristo, entregando-se à santidade. Diferente de Luís XIV, poderia ter dado um fim grandioso à França, que não estaria essa França atualmente, a França atual. Agora eu já vou abrir, podem comentar. Quem quiser que está aí na audiência, pode levantar, eu sei que já está aí, o Nova já está aí. Se quiserem comentar, podem comentar. Não, então, muito legal aí o monólogo, tá? E assim, não sei, velho, comentar. Eu pensei em umas coisas para comentar sobre Luís XIV, né? Que é uma questão mais histórica também, né? Que foi porque, eu não sei se você falou, porque eu saí algumas vezes para ir no banheiro, mas ele foi quem revogou, né? O Edito de Nantes, né, em 1598, que basicamente dava liberdade religiosa para os súditos protestantes na França, né? Então, tipo, Luís XIV, quando ele fez isso, basicamente a Europa toda, né, a Europa entre aspas, né, foi tipo foi o Império Habsburgo, né, que era o, o Sacro Império Romano Germânico. Eles se juntaram, né, na Liga Habsburgo, que originalmente era para ser uma liga defensiva contra os avanços da França, né, que inclusive durante o reinado de Luís XIV foi quando houve a anexação ali da Alsácia-Lorena, né, que assim deixou o imperador muito magoado, né, muito chateado. Então, o império no geral, no caso. E aí, tipo, tem assim essa tem tipo a criação da Liga de Habsburgo, Habsburgo, né? Para poder acabar com o Luís XIV, né? Não, eu não tinha comentado isso porque a parte que eu peguei mais foi sobre a grandeza, aquela grandeza dos 14 que era demonstrado, Versalhes e tudo. Não comentei. Mas bom ponto, bom ponto. Sim, eu acho um bom ponto justamente porque o imperador, que era um imperador católico, e os príncipes católicos do Sacro Império Romano, eles entraram em guerra contra a França por causa de um edito revogado contra os protestantes, né? E já mostra ali a mesclagem ali da, do protestantismo com as instituições, e basicamente isso prova um ponto muito bom desde a Guerra dos 30 Anos em si. Já esse ponto já era bem provado, que o que importa é mais as relações políticas do que a religião em si, né? O que nessa época, né, já estava importando era isso, as relações políticas Então, do que a religião. a Europa cristã nessa época já estava caindo de uma maneira, já estava se degenerando de uma maneira que a política. Por isso que eu disse logo no começo ali de que atrás da beleza de Versalhes há toda uma sociedade, toda uma política.
Então, trata-se de desferir o último golpe contra o feudalismo e de reduzir a meros súditos os grandes senhores. Ou seja, tudo foi centralizado de uma maneira o que só valia a política. Não tinha mais religião, não tinha mais cultura, não tinha mais família, não tinha mais senhor feudal, não tinha nada. Tinha um rei. Tinha um rei e tudo era política. Inclusive, não foi nem só aí. Desde a época, de que Joana d'Arc foi capturada, as coisas já estavam se tornando políticas, já dá pra ver ali. Se Joana d'Arc estivesse do lado dos ingleses, os ingleses não teriam feito o que fizeram com ela. Com certeza. Os ingleses fizeram meramente político. Isso a gente vê. Ó, o ponto não era comentar sobre Joana d'Arc, mas aproveitando posso puxar um fio aqui sobre o próprio processo de condenação de Joana d'Arc. Aqui, só um segundo. Deixa eu pegar aqui. Vai ler o texto de novo, meu. Não vou ler o texto de novo, não. Eu tô pegando aqui um pedaço do processo de condenação de São João d'Arc. Assim, enquanto você vai procurando aí, Pode falar, eu achei legal também falar que tipo, o Luís XIV, ele foi um dos fundadores da ideia da França, como por causa de uma certa arrogância, né? O Rei Sol, não sei o quê, e todas as guerras que ele travou, as guerras dos Países Baixos, a sucessão espanhola e tal. Ele basicamente criou essa inimizade com quase toda a Europa, tá ligado? E tipo assim, isso a gente vai ver mais pra frente. Na Revolução Francesa, você vai ter um sentimento anti-França na Europa bem antes da Revolução em si, entendeu? E uma coisa muito interessante é que toda a Europa, assim que acontecer a Revolução, que seria tipo basicamente o motivo, o casus belli, né, da Europa para declarar guerra na França, basicamente você vai ter tipo, uma liga absurda de países querendo pegar um pedacinho da França, e todos eles vão ser varridos no chão pelos exércitos revolucionários franceses, especialmente liderados por Napoleão, né, na campanha da Itália, que acabou com as tropas austríacas. Então você já tem desde Luís XIV, né, esse sentimento que antes era um sentimento solidário com relação à França, né, principalmente pela França ela ser a campeã do catolicismo, e a questão, por exemplo, da Guerra dos 100 Anos, a França estava sendo constantemente invadida, entendeu? Descentralizada, os barões cruzados, com muito poder, declaravam guerra constantemente ao rei, né? Os duques. Então, tipo assim, você tinha aquela ideia de coitadinho da França, e aí ela reganha um pouco de poder, e com Luís XIV ela cria essa ideia de que, pô, a gente tá aqui pra mandar, essa casa é nossa, né? E aí, pô, no fim acaba gerando um probleminha aí. Se ele não tivesse essa arrogância toda. Aqui, a gente pega aqui um pedaço do processo de condenação de São João. João Macier, sacerdote de Rouen e oficial de justiça encarregado de transladar Joana, foi um dos primeiros a denunciar a arbitrariedade do tribunal. Abre aspas. A maioria dos juízes nutriam um ódio selvagem contra ela, especialmente os ingleses. Fecha aspas. Isso aí está no processo de reabilitação do testemunho de João Maciel, publicado em francês. E aqui, ó, mesmo João, um dominicano a serviço de Cauchon, anos depois reconheceu durante o processo de reabilitação. Divulgou-se que por meio de um desejo de vingança perversa, Joana foi perseguida. Para mim, deve-se qualificar esse processo como uma perseguição voluntária inspirada pela paixão, mais que por uma ação justa. Ó, também tem aqui o colaborador aqui do Tribunal de Rouen, fala: se os juízes procederem o ódio por uma ou outra causa, eu me atrenho à consciência deles. No entanto, sei e acredito firmemente que se ela estivesse estado do lado inglês, não seriam tratados assim e nem teriam processado da mesma maneira. Nesse caso, fui obrigado a atuar como notário e fiz isso contra a minha vontade, pois não ousaria ir contra as vontades do conselheiro do rei. Creio que o bispo de Belvais não foi obrigado a conduzir esse processo contra Joana, nem o promotor de João de Stivet, mas que fizeram voluntariamente, quando os consultores e aos demais conselheiros
creio que não atreveram a contrariar ninguém e que todos agiam por medo. Pode continuar caso alguém tenha. Não, é isso aí. Você quer continuar falando da França? Não sei o quê. Que livro eu tava falando? Essa fonte? Qual fonte você se refere? Do São João d'Arc? O processo de reabilitação de São João d'Arc? Ou sobre Luís XIV? Não, eu perguntei se você quer continuar Não. falando. Foi uma pergunta do Nico. Fez, Ah, tá bom. Eu li agora. fez por chat. Então, quero me desculpar pela minha ignorância quando o assunto é França. Eu creio que seja um dos países da Europa que eu menos saiba da história. E então, a França eu creio que seja o país da Europa Ocidental que hoje é o que está em estado mais crítico, né? Se você vê a língua que está sendo falada mais na França, em breve se tornará o muçulmano, não o árabe. O árabe, O muçulmano foi fora. o árabe, eu confundi. Por conta dos imigrantes muçulmanos, né, que estão invadindo a França e destruindo lá, com séries de revoltas e revoluções. E dá uma tristeza muito grande de ver isso, pois você vê Portugal, Espanha, que são países que hoje em dia não estão no seu apogeu, como estavam há uns 3, 4 séculos atrás, eles ainda mantêm uma tradição, e é possível ver isso, mas na França, quando você vê, é de chorar aquilo ali, porque é como se fosse uma chama de uma fogueira que já foi muito forte quando foi comandada por grandes generais, como Napoleão, como Luís IX, e ver ela nesse estado é simplesmente horripilante. E sobre a Belle Époque, né, creio que uma das influências gerais, né, desse movimento tenha sido por conta do São Luís XIV, né, como o Pedro disse, sobre a pompa dele, né, essa vaidade excessiva. Creio que também seja um dos motivos da França ter esse pensamento, essa corrente artística. Você falou uma coisa muito interessante, porque assim, com o reinado de Luís XIV, né, que a França, ela sai, inclusive tem até uma pintura, mano, eu não lembro quem foi, foi Só pegar uma água Jean rapidinho. Vale. Foi Jean Nocret, em 1670, ele fez uma figura da família de Luís XIV como se fossem tipo, deuses pagãos, tá ligado? Porque basicamente você tem uma permuta ali de ideais, entendeu? Até então, a França, ela tinha a população francesa, entendeu? Ela tinha um ideal muito puxado para a religião, entendeu? Então era aquele sistema da igreja, do simplismo, do feudal, entendeu? Da arquitetura gótica, etc. E aí com Luís XIV vira de ponta cabeça o negócio, porque agora não é mais uma questão de simplicidade, mas o completo oposto, uma pomposidade. Então você tem uma troca de ideais, de um ideal espiritual para um ideal materialista, entendeu? E nesse momento, né, nessa troca de um ideal, religioso para um ideal materialista, que você vai ter ali o surgimento dessa cultura francesa que vai evoluir até a maldita Revolução. Ó, mandaram a pintura aqui no chat, é essa mesma, cara. É para representar como se fossem deuses pagãos, a família Tinha outro chat. Mano, eu não sabia que tinha outro chat aqui. Eu tava sempre olhando cadê que a galera falava e eu fiquei tipo. Não, eles nossa, estão aqui no. Nossa, no... totalmente me desculpa aí muito, porque eu não sabia que tinha chat no palco. Tem sim, cara. Mas de fato enfim, essa representação deles como pagãos faz absolutamente total sentido, visto que uma das características, né, do rei e o mais belo dos reis. Centralização da figura, né? Não, o mais belo, quero dizer que o mais belo dos reis cristãos, né, sempre vai carregar a modéstia como parte de sua personalidade, né? Não eram reis que precisavam esbanjar-se com o Pedro fala, né, frivolidade, etc, etc, etc.
Eles não Calma, precisam desse. agora que você falou nisso, deixa eu só pegar um gancho aqui para não esquecer que hoje morreu, né, não hoje, mas tipo, hoje em 1100, se eu não me engano, morreu o líder da primeira cruzada, Godfrey de Bouillon. Eu não lembro o nome, mas eu sei que quando ele entrou em Jerusalém, ofereceram uma coroa para ele, ele recusou e disse que não queria ser chamado de rei, mas de princeps. Godfrey de Bouillon. Ele, ele recusou a coroa, ele preferiu ser chamado de princeps do que de rei. Pode continuar. E os reis católicos, né, eles sempre vão ter essa característica, a modéstia, e Uhum. eles não precisam de pompa, de ouro, nem joias, e de esbanjar elas. Claro que eles tinham, obviamente são reis, afinal, mas eles não precisavam esbanjar isso, pois era nítido que eles eram reis e a população sempre o reconhecia como tal, e tanto que a população sempre teve um grande apreço pelo rei, e é possível ver isso mesmo até no Brasil com a figura do imperador Dom Pedro II, né, que mesmo 30, 40, 50 anos depois de sua morte, haviam cartas sendo enviadas ao Rio de Janeiro perguntando como era a saúde. E isso é algo muito comum dos reis cristãos, principalmente os católicos, não sei quanto aos de outras denominações, mas os católicos é isso. Então, a representação dele como pagão nessa pintura faz total sentido, porque é literalmente um valor contrário ao cristianismo. Um rei não precisa de pompa, não precisa de joias de ouro, de absolutamente nada para provar que ele é rei. Ele age como rei e, portanto, ele é rei. Então, esse aí foi o maior ponto que eu peguei ali do São Luís e Luís XIV, aí no texto. Sim, sim, Eu acho exatamente. que você deve ter percebido. São Luís, ele pra mostrar que ele se vestia como, é claro, que um rei se veste bem nobre, mesmo comparado aos nobres, mas São Luís, ele não precisava se adornar pra mostrar que ele era um rei poderoso. Enquanto Luís XIV, São Luís nunca ia passar na cabeça dele se a roupa dele combinava com a cor dos olhos, se as pedras da coroa fossem mais baixas ou mais altas iam combinar com a pele. Não, isso não importava para São Luís, mas para Luís XIV isso era extremamente essencial. Tanto que Luís XIV é conhecido por palácio, né? Nada mais. Foi ele Creio que fez o que Versalhes, foi ele que fez Versalhes, não é? Ou não? Então, o São Luís ele usava hábito franciscano porque foi quando ele se arrependeu, ele usou de forma penitência, de viver de uma forma penitencial para pagar pecados, até pecados que ele não tinha nem cometido. Diferente de Luís XIV, que Luís XIV recebeu esse mesmo chamado e não recusou. Recebeu o chamado do Sagrado Coração e recusou. Luís XIV não quis. É, creio, cara, um pode falar. negócio que assim, você estava falando sobre Versalhes, pô. Quando eu fui para França, eu fui para Versalhes. Cara, Versalhes é imenso, velho. Versalhes parece uma cidade dentro da cidade, cara. Tipo, Por isso só, que só o palácio é do tamanho do bairro, entendeu? Aí, cheio de quarto, tá ligado? Tudo interligado, é um complexo. E aí, assim, é, quando você vai pro jardim, pô, o jardim é maior ainda, cara. O jardim, então, acho que é de Maria Antonieta, né? Que foi feito depois. Viado, o jardim, tu precisa andar de carro, pô. Tem tipo uns carrinhos lá, estilo aqueles carrinhos de golfe, né? Que levam os turistas. Porque você não consegue chegar. Conseguir consegue, mas você vai demorar muito pra chegar até o outro lado a pé. Tem restaurante no meio do jardim, tá ligado? Inclusive eu comi não, lá, muito bom. justamente como eu disse ali, eu até disse no texto, na expansão o Rei Sol ele insinuava aquilo como padrão universal que todos deviam imitar. Não obstante, no sentido cultural, Luís XIV encheu a França da luz dele e transformou toda a vida meio burguesona da França de maneira a todo o país ficar luzidido em uma certa Versalhes. Ou seja, Versalhes virou a França toda. É como se tivesse uma França dentro da França. É Versalhes. E isso influenciou também todas as monarquias europeias, né? Que é a questão do prestígio. Pô, Todo rei já queria ser um pensou? Versalhes. Exato, já pensou, Todo, tipo, todo rei queria ser o, Luís XIV, no caso. você é o imperador austríaco, tá ligado? Aí você tá lá no seu castelo, assim, você entra no seu castelo, castelo de pedra, assim, tá ligado? Pô, xexelento, fedorento. Aí vem os teus súditos estão tipo, porque não sei o quê, papapá, papupu. Aí você chega, o que vocês estão conversando, cidadãos? Ah, não, porque o seu castelo é uma merda
ele, entendeu? Ele fede a bosta. E lá na França tem um cara que ele tem um palácio que é do tamanho de um bairro. Aí o arqueduque, não, o imperador da Áustria olha e diz: mas não. E aí, e aí ele inventa de fazer o próprio palácio dele, tá ligado? O. Aqui. A Versalhes é um mundo fechado, dominado pelo rei, mas não somente é uma Versalhes, mas Versalhes é todo da França. Como todo rei queria ser um pequeno Luís XIV, né? Uhum. Todo rei ele queria ser o Luís, porque todo mundo queria imitá-lo. Todo mundo queria ser uma espécie dele ali. Todo mundo queria voltar, eu quero ser Luís XIV. Aqui. Eu acabei de enviar no chat, não sei se vocês já viram. São duas fotos comparando dois reis muito importantes, dois magnos, né? Carlos Magno, Charlemagne, né? E o Luís XIV, não sei como pronuncia. Ambos com suas joiosas, que é a forma com que pronuncia em português, não sei como fala em francês. Joioso. Isso. E é muito impressionante a diferença entre ambos, porque, de fato, quando tu olha para Carlos Magno, tu vê e fala, esse é um rei, esse é um conquistador, É um esse de guerreiro, fato, né? Porque ele tá com a espada pra fora, né? exatamente, você olha para ele e fala, esse é um homem desbravador, esse é um homem conquistador, esse é de fato o pai da Europa, aquele que edificou Pronto. a civilização ocidental, Um rei aquele que que tentou criou ser o tudo. pequeno Luís XIV foi o rei Luís II da Baviera. Pronto aí, ó. E ao olhar pro Luís XIV, você não sente isso, você sente como se fosse um burguês trajado de rei, né? Alguém que está fantasiado e não trajado com tal, diferente de Carlos Magno. Você olha para Carlos Magno e fala: esse é um imperador, esse não é um rei, é um imperador, esse é o pai da Europa. Você olha para Luís XIV e fala: é um burguês, não é um rei, não é um aristocrata. É alguém que ascendeu a burguesia e é isso. Você não fala que aquele cara ali é de uma linhagem tão nobre quanto a dele é, né? Mas a questão é que ele é, né? Inclusive, Esse é o ponto. se você Ele é. olhar a linhagem dele aqui, ó, ele é tipo assim, vamos ver os avós dele, é tipo Margarida da Áustria, Felipe III da Espanha, Henrique IV da França, né? Aí tem Maria de Médici, né? Que é a avó dele também. Não, Mas eu não tô Médici eu não lembro se é. Não, mas, não negando eu sei, a mas verdade. eu tô concordando com você, eu só tô querendo dizer que, tipo assim, ele não tem cara de ser realmente um rei mesmo, entendeu? Ele é mais um déspota, entendeu? Então, tipo assim, tem uma diferença. O rei, ele é aquele que ele vai pra guerra, que ele defende o seu povo, ele é um rei que reina, né? E não um que manda, né? É diferente. O rei, ele é para ser como se fosse um líder da nação. Então, o líder, ele é aquele que ele é seguido pelos outros, entendeu? Então, não é aquele que fala, faça isso, é aquele que fala, vamos fazer isso, é aquele que coordena as coisas. Então, você vê isso na figura de Carlos Magno bastante, né? Na questão de que ele forjou um império que era multiétnico. Ah, beleza, tá. Francos e os germânicos era basicamente o mesmo povo, mas tem também os occitanos e entre outros, né, os romanos que ele também governava e tal. Ó, pronto, até mandaram uma foto. Eu não sei se o Aika vai botar as fotos que estão mandando no chat, mas é basicamente isso, entendeu? O chefe ele fica sentado no carro enquanto a galera puxa o carro e o líder é aquele que vai na frente e a galera ajudando, entendeu? Então é basicamente isso. Você tem uma troca dessa ideia do rei como sendo um chefe do estado e ele vira tipo, o, o mandante do estado, né? O cara que todo mundo sustenta. Então, tipo, na Revolução Francesa, lógico, tipo, porra, a galera olha assim, quem é o nosso rei? O que o nosso rei tá fazendo? A gente tá passando fome. Não, ele tá fazendo uma festa lá em Versalhes. Aí, tipo, a galera, pô, mano, que isso, cara? Tá Ao ligado? contrário da monarquia francesa, que havia se corrompido desde essa época,
aí ia se corrompendo, a gente tem uma contrapartida que seria o melhor exemplo desse questão do chefe versus líder, que é Justiniano não, Constantino XI, Constantino Dragatzis Paleologos, É, o último a castas paleólogos. o último imperador do Império Bizantino. E Esse é sim. impressionante a frase que ele recita, de que assim como minha cidade cai, eu cairei junto dela. Exato. E até a última, ele poderia facilmente ter escapado para qualquer outro país da Europa, Várias mas vezes. foi-lhe ofertado isso. Ele Uhum. negou, lutou ao lado de seu povo, morreu ao lado do seu povo, como um cidadão comum, mas com a bravura de um herói. E a diferença entre o covarde, o corajoso e o herói é que o covarde morre milhares de vezes antes de sua morte. O Júlio César. corajoso morre apenas na hora que chegar a bala à sua cabeça. E o herói nunca morre. Essa que é a verdade. O herói nunca morre. Porque sua história vai sempre perpetuar pelo resto da eternidade, né? A história ressoa o resto da eternidade. O que fazemos em vida ressoa pelo resto da eternidade. Assim como Constantino até hoje ressoa, eu acredito que o fracasso dos 14, o fracasso da França como país, ressoará pelo resto da eternidade. Sobre o fracasso, eu pedi se eu pudesse botar o microfone rapidinho, fazer um breve comentário sobre o fracasso e sobre como Nosso Senhor, toda vez que envia-nos uma mensagem e nos avisa de uma consequência, ou seguimos, ou terá consequências, e essas consequências realmente se cumprem. E, bem, é bom que eu já posso puxar um adendo e já dar um pequeno spoiler do próximo tema, depois que a gente terminar a França, for para Portugal, como o senhor já sabe. Ah, eu pensei na mesma coisa. É. Eu ia falar isso. O milagre de Fátima e o castigo que Fátima nos prometeu. Enfim, mas a gente fala aqui de Santa Margarida Maria de Alacoque. A Mas gente, eu pensei em outro. Eu pensei, você falou que quando Nosso Senhor ele dá um aviso, né? Ele faz um alerta, né? Tem consequências quando o alerta não é seguido. E Portugal é o exemplo do filho da igreja que aceitou, né? O filho de Deus que aceitou a missão dada, né? Porque quando o Afonso Henriques, sim, do ele Afonso tá lá Henriques. na batalha, eu não lembro qual era o nome, eu acho que foi de Ourix, não lembro, mas O Anjo de não, Portugal. mas foi o próprio Jesus Cristo Sim, o próprio Jesus Cristo crucificado que apareceu nos céus Então, isso e aí. disse, Let's not talk about that agora. Não vamos falar disso, uma de Rodrigo Gomes. tá bom, Porque mas esse é justamente o primeiro ponto de é, Portugal. mas é isso, entendeu? Então sim. ele ouviu e ele fez o que foi dito pela Aham. aparição, entendeu? Foi. É Diferente. muito boa. Essa história aí é incrível, é incrível. É incrível. Eu E- quero contar ela no próximo. Você pode contar. E é uma coisa que a gente vê que quase não se comenta sobre na história. É Ninguém quase sabe, ignorado. ninguém sabe. Então, e é quase ignorado pelos historiadores. Você sabe por quê? Visão Porque. materialista. Não, então, é porque se você contar uma história dessa, primeiro que, tipo, literalmente, nessa aparição, que foi não só constatada pelo próprio rei, como, tipo, um monte de gente disse, não, realmente teve um negócio ali, tá ligado? Na época, foi uma aparição que foi escrita na época, ou seja, não foi alguém depois, tipo, 200 anos depois, inventando o que aconteceu. Não, foi escrita na época. Sim. E bem depois, e tipo, a aparição cita certas coisas, que eu não vou dar spoiler, mas cita certas Em coisas. própria Fátima, os pastorinhos relatam coisas que aconteceu lá também. Exato, Que era exato. impossível os pastorinhos saberem. Mas olha, tipo, a aparição de Nosso Senhor falou coisas que só se tornariam realidade 500 anos depois. E foi documentado naquela época. E tudo, assim como ele falou, conforme ele disse, se tornou realidade. É por isso que não ensinam. Não, Porque esse tipo de coisa, como é que você vai explicar numa visão materialista pós-Revolução Francesa? Você vê que a mentalidade materialista revolucionária, ela é de fato anticristã. Quando a gente pega, por exemplo, a história de Roma, ou da Grécia, ou de qualquer império antigo, a primeira coisa que vai falar é a história mitológica daquilo. Tipo, Roma vai pegar aquele de Rômulo e Rêmulo sendo amamentado por uma loba. Porra, é a primeira história. E isso aí tem alguma base histórica, por mais que não acreditemos que seja verdade, tem base. Agora, toda a história
do cristianismo, por exemplo, os papas mesmo, a história dos papas na Idade Média, são tratados como agentes meramente políticos. E também são bem passados por cima, né? Sim. Quando a gente estuda Idade Média, é tipo, eles dão ênfase nos papas que fizeram besteira, né? Fizeram Alexandre merda. VI, essa galera. Exato, dão ênfase nisso, e os outros que fizeram coisas, assim, trabalhos incríveis para a cristandade são postos do lado, inclusive as próprias cruzadas, pô. Que é tipo, as cruzadas foram feitas como um apelo da cristandade contra o abuso muçulmano, e os caras colocam como se fosse, não, porque teve ambições políticas e econômicas mascaradas de religião. Tá ligado? E outra. Então, é justamente essa coisa de reduzir tudo a visão marxista, de reduzir tudo à economia, é tudo a dinheiro. E a gente vê uma coisa que tratam os cruzados como se eles fossem idiotas, que o papo disse, vou dar perdão, vai todo mundo pro céu. E os caras iam, não foi bem assim que aconteceu. Ele deu uma carta de indulgência ali pra todos que fossem, porque ali seria buscar, seria uma forma de penitência, porque eles estariam numa guerra justa. E justamente a gente vê que se concretizou a realidade, porque no momento que começou a decair a Europa cristã, foi o maior crescimento dos islâmicos na Europa. E depois o crescimento do ateísmo, do cientificismo ali na Europa. É algo que é claramente muito claro. E outra, a gente vê, nem as crises verdadeiras da igreja são retratadas ali nas aulas de história. Quando a gente vê, quando que se ouve falar eu acho que os senhores devem conhecer, o refúgio quando teve 3 papas em refúgio de Avion, lembra, na França, que foi mudado a sé pra França. Você não escuta falar isso. Não tem um livro do MEC que fale disso. Isso porque é extremamente importante. Então, porque o MEC, ele tá, especialmente, não só no Brasil, mas no mundo todo o sistema educacional, porque não existe um país no mundo que sabe, não, beleza, tô generalizando, podem existir um país ou outro, tipo, Vaticano, entendeu? Mas não existe nenhum país no mundo que não nada. Seminário do Vaticano hoje você vai, sei lá, ler Frei Beto traduzido pro latim. Então, mas tipo, não existe nenhum país do mundo em que a visão total de realidade daquele país não tenha sido completamente permutada pela visão... Poxa, peraí, o pessoal gritando aqui em casa, sacanagem, velho. Mas não tenha sido permutada por uma visão cientificista, materialista, marxista. Então, você tem uma saída do tradicional e uma entrada completa num ceticismo ridículo, burro. Porque, por exemplo, a gente tem os mitos da antiguidade. A gente tem, porque os antigos dizem que aconteceu isso, isso, aquilo, outro. Beleza, a gente não pode levar como verdade tudo. Mas, cara, tipo, você desconsiderar tudo, dizer que é tudo mentira, porque, você viveu lá, você viu? Não, mas o cara que escreveu tava lá e viu. Mas não, porque é impossível. Como você sabe que é impossível? Você não tava lá? Você tava lá? Não. Então, é basicamente isso, tá ligado? O MEC, todas as instituições, elas trocam toda uma visão tradicional por uma visão materialista, por uma visão capitalista, e isso é tudo, a gente sabe que culpa das revoluções que aconteceram na Europa, né? As 3 principais revoluções, que foi a Revolta Protestante, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, não necessariamente nessa ordem, mas as 3 foram tipo as 3 revoluções que foram os 3 últimos pregos que foram cravados em Cristo, digamos assim, né? Um na mão, outro na mão e outro nos pés. Então, tipo assim, é basicamente isso. Foram os 3 pregos finais ali para matar o cristianismo no mundo, né? Ou pelo menos suprimir, porque a reforma protestante, por mais que... mas como é que você fala que a reforma protestante foi responsável por acabar com o cristianismo? Muito simples. Efeito dominó.
Exato, o efeito dominó. Não é porque os protestantes são menos cristãos, tá ligado? Apesar de eu não ser protestante, não concordo tal, os caras são cristãos. Isso ninguém pode negar, eles acreditam em Jesus. Mas a ideia protestante, a ideia de que você pode se revoltar contra a autoridade vigente... É uma ideia totalmente revolucionária. É uma ideia totalmente revolucionária. E isso levou um efeito cascata, porque começou como uma, que era o luteranismo, né? Uma seita protestante, que evoluiu para 2, 3... Hoje são 1.000 e cacetada, não é? Quantas são? 9.000. 9.000. São 9.000 igrejas diferentes. 9.000 interpretações. Se eu quiser amanhã interpretar que Jesus era homossexual, lógico que eu não faria isso. Já tem. Exato. O cara pode fazer. O cara pode fazer por quê? Porque ele tem essa liberdade trazida pela Reforma Protestante. Então, a Reforma Protestante tirou toda a moral da religião. A Reforma... vamos lá, o que cada um matou. A Reforma Protestante tirou a moral da religião. A Revolução Francesa tirou toda a moral do governo, certo? Das monarquias, dos governos tradicionais. Então agora o governo pode ser feito por qualquer idiota, qualquer imbecil com um papel e uma caneta. Ah, não, porque eu acho que 3 poderes são a melhor forma de se governar um Estado. Escreve isso, eu concordo. E bota em prática, entendeu? Um imbecil, um cara qualquer, sem berço, sem porra nenhuma. O cara fez ali. Então, tiramos aqui com a Revolução, com a Reforma Protestante, a autoridade da religião, com a Revolução Francesa, a autoridade do Estado, e com a Revolução Industrial, tira-se toda a autoridade do cidadão, certo? E das formas tradicionais de comércio. Tira a autoridade da humanidade. Exato, tira a autoridade do ser humano em si, do indivíduo. Porque agora, por exemplo, você tem que, para você sobreviver, tá? Você tem que trabalhar numa fábrica 17 horas por dia, entendeu? O que é um absurdo. A maioria das pessoas hoje, os neoconservadores, né, vivem dizendo, não, porque só comunista é contra a Revolução Industrial. Muito pelo contrário. Foi a Revolução Industrial que criou o comunismo, através de um efeito reverso, certo? Porque Marx, ele coloca as classes do proletariado e a classe da burguesia. A burguesia domina o proletariado. Por quê? Porque na realidade daquele idiota, entendeu? Era isso. Era o burguês, entendeu? Era o dono da fábrica extorquindo, extraindo, espremendo a vida dos trabalhadores. Agora, como Marx era um burro, ele disse, não, porque toda a história foi assim. Que não foi. Foi a partir da Revolução Industrial, que tirou os poderes da autossustentabilidade, ou seja, eu tenho direito à minha terra, eu produzo os meus produtos, a minha comida, eu vendo os meus produtos, eu produzo lã, certo? Eu tenho ovelhas, então eu tiro essa lã, a minha esposa tece uma roupa e a gente vende essa roupa e a gente pode até trocar essa roupa com um vizinho por, sei lá, dois cabritinhos pra gente criar, entendeu? Então é uma coisa muito orgânica, uma coisa natural. O homem, ele tem o direito à própria terra. Essa terra é minha e eu faço o que eu quiser com essa terra. Agora, depois da Revolução Industrial, o homem não tem mais terra. O homem, ele é um sem terra, entendeu? Ele vive na casa dos outros, como a gente via na Inglaterra durante a Revolução, entendeu? A galera se juntava em casas, nos guetos, né, naquelas... como é o nome que eles diziam? Não lembro o nome específico, mas eram bairros específicos operários onde a galera dormia ali no mesmo canto, compartilhava esposa, tá ligado? É o gueto? É gueto, sim, mas tem outro nome, se eu não me engano. Mas pode ser gueto também. Tipo, os caras viviam semi-humano, velho. Não era humano. E o que ele poderia fazer? Voltar pro campo? Como? Se as terras estão sendo todas varridas por uma máquina industrial poderosíssima que está destruindo tudo. Então, o que as pessoas, especialmente os neocons, né, os conservadores, precisam entender é que a Revolução Industrial, o capitalismo industrial, não foi algo bom. Ele tirou completamente a sua liberdade e entregou na mão de quem tiver o maior dinheiro. A quem tem mais dinheiro é quem controla você, a sua liberdade. Você não tem terras. Mas e se eu for pro interior do Brasil com as terras? Algum dia os seus filhos vão vender essa terra para ir morar na cidade, cara.
Não tem como você escapar disso, entendeu? Não tem como você escapar da máquina industrial. Quem tentou morreu recentemente, estava preso, morreu recentemente, entendeu? Não tem como você escapar da máquina industrial. Então, você tirou o direito à terra, à propriedade com a Revolução Industrial, você tirou o direito da religião com a Reforma Protestante e da política com a Revolução Francesa. Totalmente de acordo. Eu acho só interessante uma coisa sobre os protestantes, né? Se você for ver, a maior parte dos países protestantes que foram de acordo com a reforma, né? A Alemanha, a Holanda, são os países onde há a maior concentração de ateístas do mundo. Sim. E creio que isso não seja por acaso, porque, vamos lá, o que é mais fácil? Você ter uma livre interpretação ou você seguir uma conjectura de tradições e normas escritas há 2000 anos e atestada por vários e vários homens durante séculos e séculos que funcionou e que são imutáveis porque você mudar é inútil e não faz sentido você mudar o que é certo, a não ser que você queira estar errado, e é daí que surge o protestantismo, né? E então, o que é mais fácil? É seguir isso? Ou seguir uma livre interpretação, onde você pode ser desleixado na fé, ou de qualquer forma? Fazer o que você quiser, exato. É obviamente muito mais simples, muito mais fácil você ser protestante do que ser católico. E por isso que Católico esses de países... verdade, né? Porque hoje a gente tem a maior parte de não é. católico meia boca. Eu estou A falando do maioria dos catolicismo. católicos hoje é a galera que é batizada Principalmente, antes a gente poderia dizer no Brasil, mas hoje da maneira que o mundo tá, no mundo, exceto ali umas partes do Oriente que, tipo, muito pequenas. Muito pequena. Então, a gente diria assim que a maior parte do mundo hoje é catolicismo de procissão. E nem aqui no Brasil ainda é de procissão, lá fora nem de procissão é. Que é aquele catolicismo estético. É todo mundo indo pra aqui no Brasil muito. Vou falar do Brasil porque é mais perto da gente. Sim, Galera que vai pra JC, fazer a procissão, aí vai todo mundo andando. Festa de São Pedro e Paulo, aí todo mundo levando pro São Pedro nas costas, na procissão. São João. São João, aí vai, todo mundo, São João da paróquia, cheio de gente. Ali, todo mundo, até bota aquelas feirinhas, as crianças se divertem. Caramba, e não que esteja errado, pode fazer. A questão não se vive só de festa. É até recomendável, é interessante, é legal. Reforça uma tradição, é muito divertido. Só que não dá pra ver só de festa. Eu acho que não é só de pão vive o homem, né? Mas de toda palavra que vem Toda palavra, então. Eu creio que a melhor representação do que é o católico no mundo de hoje é o solitário. É a frase do meu professor de literatura que ele disse que eu sou católico da porta pra fora dessa sala. Da porta pra dentro eu não sou mais. É literalmente isso. O cara é católico quando tá em casa ou quando tá na igreja, mas quando ele vai à rua ele abandona totalmente a fé dele e vira pior que um pagão. Mas assim, o negócio do católico protestante é porque a gente vê, certo? E eu vou explicar, vai parecer meio estranho o que eu vou falar, mas eu vou explicar. Tem um negócio pra isso. A gente vê que o protestante, ele é um cristão mais fervoroso que o católico médio. De fato. Porque o católico médio, ele só se batizou. Entendeu? Ele foi levado ali como bebê, como criança, foi batizado, e depois disso, meu amigo, foda-se, foi colocado pelos pais, fez o catecismo à força, entendeu? Estudou o catecismo ali só pra dizer que fez, não sabe nada, entendeu? É um católico que faz a maior barbaridade do mundo, entendeu? Vai pra uma festa, a menina católica vai pra uma festa, ou o menino católico. Tanto faz, é a mesma coisa. Transa com 300 pessoas. E tudo isso enquanto usa um escapulário. Exato. Enquanto isso, tipo, no dia seguinte tá na missa e foda-se. Escapulário da Vivara lá de prata. E que ele usa porque menina acha bonito. Exato. Que de fato é bonito, então, tipo, mas, porra. É que nem naqueles filmes, pô, que tu vê o cartel mexicano, os caras tá sempre com um crucifixo e matando gente, com um crucifixo ali de prata no pescoço. Nossa Senhora Guadalupe atrás, tá ligado? Exato. Eu lembro, no 6º ano, velho, eu tinha feito uma pergunta pra um colega meu, bicho, se no Brasil tem tanto católico, por que tem tanto bandido, velho? Esses caras é tudo ateu, como que é isso?
Que não entrar na minha cabeça alguém. Ó, Alguém Mas, contra ó, Deus sendo católico. pra gente não aí, tangenciar o assunto do protestantismo, a gente vai deixar pra detalhar justamente quando a gente for falar mais de protestantismo. Mas pode continuar, pode continuar. sim, mas tipo, esse negócio, o protestante moderno e o católico moderno é uma coisa muito interessante. Porque quem olha vê o protestante moderno muito mais fiel, muito mais assíduo, entendeu? Vai pra igreja todo fim de semana, enquanto o católico nem é católico, ele é batizado. Sejamos sinceros, ele é É, É um batizado e pagão catequizado, batizado. É é um porque, ó, pagão batizado. da Então, década de 80 pra cá, a gente não teve de fato nenhum movimento católico em larga escala pra não, tentar e não vai reviver o ter catolicismo. também, não vai E ter não vai também. ter nem tão cedo, a não ser que. Tudo bem, hoje tá fazendo certo, tá crescendo muito apostolado tradicional, as missas cresceram muito. Eu tô vendo aí amigos meus que moram em São Paulo, moram em Curitiba, as missas tridentina hoje são cheias, que eles já iam há muito tempo e não era, hoje estão cheias. Estão realmente procissões de missa tridentina totalmente bem cheias, galera que realmente é devota, e tá realmente voltando, crescendo, espero que isso triunfe. Imaculado Coração de Maria Mas triunfará. Mas velho, que o de fato negócio. muita gente se escandaliza quando escuta que o protestantismo deixou o cristianismo um pouco vivo ainda. E foi pior que foi verdade. Não é algo que não dá pra dizer. Não, mas Deixou. não é verdade, não é. Era isso que eu ia dizer. É porque a gente vê o silêncio é impagável. A gente vê o protestante sendo bem mais fiel, bem mais investido ali, só que é pior ainda do que o católico que é Não, batizado e faz a merda. justamente. Porque ele não é Justamente. aquele protestante ali, ele diz que é de Deus, ele vai todo fim de semana ele vai todo fim de semana para a igreja, mas quando chega na escola tá beijocando por aí, entendeu? Tá fazendo sexo no intervalo, entendeu? Tá, ou tipo, na faculdade, no que quer que seja, cara, no trabalho. O protestante médio, ele vai para a igreja só por aparência, pô. Ele veste essa Sim. aparência de um cristão, tanto que igreja protestante é onde tem funk cristão, tá ligado? Tipo, começa Jesus Cristo, não sei o que Eu lá, tá ligado? tava no Ó, Por quê? colégio com um colega protestante meu. Aí eu tinha postado no dia anterior ele no culto lá, do Leão da tribo do Fubá. Aí eu nem comentei nada, só postei o stories dele. Aí no outro dia o cara falando de pegar mulher, de não sei o que, de ficar Exato, não sei. exato. Eu não, falei, porra, tu não tava ontem no culto, velho. Tá O ligado? protestante de fichinha, pô. o que eu O digo, cap... o que eu digo é a questão da gente pegar o protestantismo médio e a gente pegar os recém-convertidos. Se a gente pegar os recém-convertidos, a maioria não foi porque nasceu em família católica, está voltando. A maioria foi porque era protestante, começou a estudar e entrou no catolicismo. Exato. Justamente Eu por sou isso. um exemplo. Eu sou Então, um exemplo eu disso. sou outro. Esse que vos fala também é outro exemplo. E a gente for pegar a nossa ordem teutônica aí mesmo, que a gente participa, tá até hoje Sim, lá. A maioria daquele servidor é ex-protestante. Gente, tudo bem que esse negócio de virar convertido pela internet não funciona da maneira mais eficaz possível. A gente tem um monte de galera que botou a bandeirinha em biografia e hoje sabe-se lá onde tá, nem sabe onde tá mais. Mas muitos perseveraram. E isso aí é a questão. Porque a maior parte da galera que nasce católica hoje, e hoje tá com 15, 16 anos, apostata. É apóstata. É Ah, apóstata. aposto. Esse é o problema. Por isso que, pelo menos, a gente teve esse movimento que tá acabando. E é bom que reviva, porque você pode ver, nenhum protestante recém-convertido é da RCC, tá ligado? Nenhum deles vai pra Canção Nova. Ele no começo nem sabe o que é isso, depois ele fala, não, pô, não prefiro, porque ele já se afastou da igreja protestante justamente pelo. Porque ele viu, pô, esse negócio de rodar no culto não é. O Espírito Santo não é Não, isso. mas isso aí não acontece. Ó, isso aí não acontece em toda a igreja Não, protestante, sim, entendeu? Os sim. batistas, Os os batistas são bem batistas são mais. sérios, É. eles são sérios. Os presbiterianos, mais ou menos. Os presbiterianos, realmente os presbiterianos não é essas coisas não. Mas os batistas são muito Ah, mas, sérios. ó, eu te digo, pela toda a igreja presbiteriana que eu vi aqui, eles são bem sérios aqui, eles só cantam salmos, tipo a Castelo Forte, por exemplo, que tem ali perto do Maceió Shopping. Aqui, Ela. Os caras são bem sérios até aí. A mas maior o parte do culto é negócio. doutrina. Então,
Agora, deixa eu contar um negócio pra você. A maioria das vertentes protestantes hoje, entendeu? Que você vê, tipo, essas igrejas São e tal, que individualistas. a vertente protestante. Não, as igrejas protestantes, tipo, que tem gente. Eu vou atirar e o demônio vai cair. Tei, 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 tei. A mulher se joga assim no chão, tá ligado? E, tipo, a outra que é o dos protestantes giratório, pô, que é o ventilador. É o ventilador de Jesus Cristo, pelo amor de Deus! Aí o cara sai girando assim, tá ligado? E a galera. Aí ele fala, eu vou soprar o Espírito do Senhor. E faz. E sopra o Espírito do Senhor. Tudo isso aí, Se eu sou pô, é profeta, fale matriz. japonês. Exato. Os caras que. Aqueles que no meio do culto o cara começa a charabarão de canto de canta halamachidala. Mano, esses caras aí, eles são. Isso não é cristianismo. Isso é religião de matriz africana. Isso surgiu. Sim, a maioria vem de família que... Surgiu com uma religião de matriz africana. Então, tipo, começou, e isso aí foi falta do próprio catolicismo. A gente tem que ser sincero aqui. Porque os católicos, entendeu? Eles chegavam, tipo, meio que um sincretismo, entre aspas, com esses povos africanos. Tanto que você vê as matrizes africanas, né, as religiões como o candomblé, né? E, tipo, você vê essa religião e, tipo, assim, Jesus Cristo, Maria, etc., são, tipo, santinhos dentro do candomblé, tá ligado? Então, tipo, foi uma tentativa da igreja de tentar puxar eles para dentro por meio de sincretismo que não deu muito certo. E aí acabou que agora é o oposto. Agora os caras viraram protestante, que faz basicamente uma religião de matriz africana, só que ao invés dos espíritos africanos, agora é o Espírito Santo. Ao invés do Exu, não sei das contas, é Jesus Cristo. Ao invés do... O equivalente pro catolicismo é o espírita. Exato. Então, tipo, é basicamente isso, tá ligado? Então, esse negócio, pô, de girar, pô, isso é matriz africana. Se você for pra um candomblé e pra um culto protestante, é parecido. Não de uma vertente maior, como o batismo, etc., mas dessas vertentezinhas de igreja de garagem, tá ligado? Que você vê os caras girando, é a mesma coisa. Um culto e um negócio do candomblé, cara. É a mesma coisa. Eu te falo agora, experiência. Pô, querendo ou não, sou de família protestante. Acho que você também deve ser, eu acho que não sei você. Sim. Então, sim. Enfim, no primeiro, neopentecostalismo não existe. Isso aí é show de pop rock com outro nome. Não existe neopentecostalismo. Não vamos nem falar, porque não existe. Isso não é. Tá fora aquilo ali. Aquilo ali aí nem fala, nem se fala. Mas no pentecostalismo, o único movimento sério que ainda existe e tem certa influência é a Assembleia de Deus em uma pequena escala minúscula. Algo que, tipo, tá totalmente longe dos presidentes da associação. Você, de fato, tem alguns pastores ali na Assembleia de Deus que, porra, de fato entendem de alguma coisa. Claro que ainda estão no erro, normalmente são pessoas humildes, não estudaram tanto, mas... É ali onde você ainda tem alguma seriedade ali no pentecostalismo, é ali dentro da Assembleia de Deus. Antes você ainda tinha na quadrangular, mas a quadrangular hoje meio que sumiu. Eu vi um ali no... Tem algumas aí perdidas, mas ela hoje não tem influência de nada. Cara, mas a gente tava falando da França, pô. Então, justamente é isso que eu tava tentando a gente evitar falar. Eu queria voltar aqui pra Santa Margarida, Santa Margarida. Intervém ali. De gnose. Gnose. Se eu te falar que a gente vai falar no final, quando abrir as perguntas pra qualquer assunto que o Lucas ele tem uma pergunta sobre. Tá com quanto tempo já o negócio? 1h20. Todas as estradas levam a gnose. Vamos falar até umas 1h30 e depois a gente abre uns 10, 20 minutos. Corta essas partes ali. Então, não precisa cortar não. Não precisa cortar não. Intervém aí uma humilde visitinha em relação ao Divino Redentor, que mandou lhe fazer ali um rei que se consagrasse, que a gente já viu, consagrasse ao Sagrado Coração. E a comunicação, que é interessante essa comunicação de Santa Margarida para Luís XIV, é que ela foi feita em tom imperativo. Então que você podia deixar ver claramente que a recusa do monarca acarretaria para ele e para a França o severo sofrimento. Cristo estava pedindo, ele mandou, é imperativo. A mensagem é passada no imperativo. É uma ordem. O Demolay, né? Que o Demolay, quando ele estava sendo queimado, ele falou: Rei Luís, o Felipe, né? Deus lhe espera
daqui a não sei quanto tempo no tribunal divino, enquanto estava sendo queimado. E aí, o tempo certinho morreu o rei. Tá ligado? Então é imperativo o negócio. Então a gente pega aqui que regozada, assim, o reino ele foi descambando de cada vez mais pelos abismos da impiedade e da libertinagem, né? Até que o extravasamento destes males é a Revolução Francesa, que veio lançar por terra o trono dos Bourbons, né? E atear pelo mundo inteiro o facho diabólico e incendiário do espírito de rebeldia. E a gente não se sabe se a recordação do recado de Santa Margarida perdurou na família de Bourbon, se de fato ele foi um mero movimento de piedade espontânea de Luís XVI, né? O que de qualquer modo é certo que os papéis do rei encontrados famílias da prisão do templo se achou uma nota em que se é destidioso destidoso ali, soberano prometia a Deus que se consagraria e a toda a França solenemente ao coração de Jesus, e que desde logo, de forma privada, ele fazia no cárcere. Assim dizia ele seria de esperar que o coração de Jesus arrancasse para fora da França os horrores da Revolução. Bem, o piedoso e infeliz monarca fez, pois no cárcere o ato de piedade que seu poderoso antecessor se recusara a fazer nos esplendores de Versalhes, mas ao que parece a hora da misericórdia já tinha passado e já era muito tarde para deter a justiça divina. Então Luís XVI pessoalmente ele teve uma recompensa com a graça de morrer de modo edificante, chegando a alguns a afirmar que ele foi mártir. Discordo dele ter sido, mas alguns afirmam. Então conta-se que ao subir ao patíbulo, o carrasco ele quis amarrar suas mãos com cordas, a que o rei se recusou terminantemente, originando-se dali um ligeiro início de luta física entre ambos. O rei voltou-se então para o seu confessor, perguntando-lhe o que dizia isso, e a resposta do sacerdote foi pronta: se Vossa Majestade se deixar amarrar, sua morte terá um traço de analogia com a do Salvador. Imediatamente a resistência da vítima cessou, e daí a pouco a cabeça tombava com a lâmina da guilhotina e o sacerdote acompanhava. O filho de São Luís subia ao céu. É possível que realmente que a hora da misericórdia tivesse passado, mas não porém de modo definitivo. Então a França ela tem tido por demais santos de lá pra cá que se afirma que a hora da misericórdia de Deus passou para ela. E hoje mesmo, quando a França está imersa em luto profundo e metade dos seus filhos já não reconhece a outra desolação no panorama contemporâneo, podemos falar que há santos verdadeiros, santos autênticos que vivem na penumbra no território francês e preparando suas penitências, oração e trabalho para a grande França de amanhã, que não será nem a França liberal de ontem, nem a França totalitária de Vic, mas a França católica do Nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto na Europa os legisladores eles reformam as instituições, os militares reformam as fronteiras, os banqueiros reformam a economia ao sabor das heresias de hoje, né? Na penumbra dos santos que reformaram as almas, e pela autenticidade das almas destruirão as falsas reformas de instituição da economia. E não é em outro sentido que a obra de outra grande santa, Santa Teresa Neumann, que a providência plantou com uma flor de esperança e de consolação na tristeza crambuntadora que cobre com seu manto pardacento a Alemanha de hoje. São almas como a de Teresa Neumann, as grandes vencedoras de homens como Hitler. Certamente Teresa não é a única própria na Alemanha, e não faltam na França almas como a dela, só que elas vivem ocultadas. E espero que um dia a gente conheça. Bem, termina aí o comentário sobre Santa Teresa Neumann. Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Cara, a gente podia fazer, tipo, um outro episódio só sobre a Revolução. E aí a gente faria um paralelo com as revoluções de hoje em dia, modernas, com a Revolução Francesa antiga mesmo. Eu acho que seria bem legal. Mas eu acho que a gente já falou quase tudo, pô. Sim. Então, justamente o Lucas ele saiu. Eu vou responder porque vai ficar gravado, então eu posso. Ele vê depois. Então ele vê depois pelo vídeo. Então a pergunta dele seria sobre o perennialismo. Eu não tô muito afim de responder agora não, porque faculdade de gnose tem nada a ver com isso, porra. Então, o Lucas, quando você vê aí que eu acredito que ele virá... Se não está mais nesse plano, Lucas, então, responderemos. Depois a gente responde em algo que seja mais focado, ou seja, quando a gente estiver chegando mais na modernidade
E como você está fazendo pro trabalho, eu posso lhe ajudar aí, vou lhe mandar uns negócios depois. Enfim, eu já ia começar um pouquinho agora, voltando na história da França, pra gente já dar início a Santa Joana d'Arc. E eu falar sobre a situação da Europa ali no século XIV, né? Tanto 14 hoje, né? Luís XIV e agora é o século XIV. Então a gente pode falar da cristandade da decadência e lembrar que ali a cristandade europeia ela teve um período de glória entre o século XI e XIII e a gente tinha encarnado plenamente a doutrina da política de duas espadas, que é aquela política que foi desenvolvida por São Bernardo e foi transformada em magistério na bula Unam Santa do Bonifácio VIII. Corrija se estiver errado o número do Papa, mas é Bonifácio VIII, eu acho. Unam Santa, a bula. Então, tanto que o Leão XIII, ele fala na Immortale Dei sobre a filosofia do evangelho que governa os estados. Essa energia própria da sabedoria cristã e sua virtude divina haviam permeado as leis, instituições e povos costume, impregnando todas as classes de relações sociais. A religião fundada por Jesus Cristo, firmemente instalada no local de honra e altura que lhe compete. Florescia em toda parte, apoiada pelo agrado e adesão dos príncipes pela deferência tutelar e legítima dos magistrados. Immortale Dei de Leão XIII. Acho que é ponto 28 dele, capítulo 28, não lembro exatamente, mas é na Immortale Dei. Passagem. Enfim. A gente teve um gradual abandono ali de um empreendimento tão magnânimo que foi apenas um dos sintomas que a Europa cristã ela estivesse perdendo a unidade e voltando para objetivos terrenos e egoístas. Então, a gente pode ver ali que a situação se agravou de tal ponto que lá, em meio do século XV, aquele que viria a ser o Papa Pio II, Papa Pio II, né? Ele descreveu a situação de seguinte forma, abre aspas, o cristianismo não tem mais cabeça, nem o Papa nem o Imperador são respeitados ou obedecidos. Não são tratados, mas são tratados como mitos. Cada estado quer seu príncipe e cada príncipe defende seus interesses. Isso aí tá num livro do Coronel Anthony Agod. Les Deux Mission de Jeanne d'Arc. Ela é publicada pela Montsource. É a edição de 88, essa aí. Bem, não sei se você acha pra vender aí, mas porra, é isso aí. Enfim. Então a gente podia falar ali da situação da igreja. O Papa ele estava exilado, né? Porque questão do peste negra ali no final do século XIV. Então a gente teve toda aquela coisa do Papa exilado em Avignon. Então o universalismo católico de Pedro começou a se nacionalizar. Os papas eram franceses, os cardeais eram franceses, a sé era francesa. E que a gente criou a heresia do galicanismo ali, né? Porra, tudo francês. E depois a gente teve várias tentativas de intervenção milagrosa de Santa Catarina de Siena. E lá em 14 de janeiro de 1377, o Papa Gregório XI voltou a se estabelecer em Roma, o tempo que 6 cardeais franceses, retirando seu apoio, permaneceram em Avignon para provocar um verdadeiro cisma. Então, a cidade de Roma recebeu Pedro, o sucessor de Pedro, com mais de 18 mil luzes acesas e meio uma alegria geral. Só que em 1378, quando a paz estava começando a se firmar, ou seja, um ano depois, o Papa morreu inesperadamente com 47 anos. Então, começou uma prejudicação ali de tudo. Então, o povo romano pressionou os cardeais, chegando a ameaçá-los de morte a eleger um Papa italiano. Embora não se saiba até que ponto essa pressão foi decisiva, a verdade é que o bispo de Bari foi eleito, assumindo o nome de Urbano VI. Só que ali um pouco tempo depois, um grupo de 13 cardeais, a maioria dos franceses, argumentou que essa eleição era inválida e decidiu convocar outro conclave, separando-se de Roma, elegeu um antipapa que era o Clemente VI. Não, Clemente VII. Clemente VII. Que foi dividindo entre os urbanistas e os clementinos.
E havendo até santos célebres que apoiaram um ao outro. Tipo, Santa Catarina de Sena, Santa Catarina da Suécia e São Bernardino, eles apoiavam o Papa de Roma. Enquanto o Beato Pedro de Luxemburgo, Santa Colete de Corbe e São Vicente Ferre apoiavam de Avion, né? E piorou, velho, a situação. Lá em 1409, outro grupo de cardeais, eles convocaram um terceiro conclave lá em Pisa, para resolver a questão do cisma, né? Só que o Papa de Roma e o antipapa de Avion se recusaram a participar. E não importou, os cardeais eram rebeldes, foda-se, falaram, foda-se, não ligo. Eles, tipo, elegeram mais um, mais um papa, que declararam agora Gregório XII. Então a gente tinha, eles declararam a deposição do papa em Roma, que era o Gregório XII, lá em Roma, e do antipapa Avion, Bento, que já era Bento XIII, sucessor de Clemente VII, como eles declararam eles como cismático e herege, e agora colocaram o Alexandre V, que era outro antipapa. Agora, então a gente tá com três papas ao mesmo tempo, dois sendo antipapa, que era o de Avion de Pisa, e o verdadeiro, que era de Roma. E tipo, esse período de 1378 a 1417 foi chamado de Grande Cisma do Ocidente, que a gente nunca fala dele, né? Então, a gente não proclamou, tipo, diferente do cisma do Oriente, a gente não proclamou heresias doutrinárias, como ocorreu com a Revolução Protestante. A igreja ela só viu diante do problema de saber, dentre deles, quem seria o pontífice que exercia legitimamente o poder papal. Só para avisar que a gente só vai introduzir a situação, depois a gente vai começar a falar sobre Joana d'Arc, o reino francês, enfim. Outro dia, até porque eu tenho que acabar, não posso ficar até tão tarde, que eu tenho coisinha cedo amanhã. Amanhã é quarta. Então, foi necessária a intervenção de alguém com poder político suficiente para chegar a uma solução. O imperador Sigismundo de Luxemburgo conseguiu convocar no território da Suíça, neutro para os três pontífices, o Concílio Geral de Constança para encerrar o cisma. Então, para evitar a democratização e opor a maioria francesa e italiana, o Sigismundo ele ordenou que os votos para a eleição do futuro Papa fossem feitos por nação e não por cada cardeal. Então os dois antipapas, prevendo sua deposição, recusaram-se a participar, que foram ipso facto depostos. Eles já foram depostos por ipso facto. Então o pontífice verdadeiro de Roma, o Gregório XII, ele abdicou voluntariamente porque ele sabia, porra, era maneiro. Então elegeram um novo Papa e agora a gente chama Martinho V. Concílio da Basileia, né? Então a gente agora tinha Martinho V. E a situação da França, a França estava, além de levar a situação da igreja, a gente tinha que voltar um pouco. Ali a gente tem a Guerra dos 100 Anos, e a gente tinha de um lado os Capetos Valois, e de outro os Plantagenetas, uma casa que era anglo-francesa com domínio de uma parte importante do território francês e vassala do monarca. Então, os Capetos eles formaram a mais importante dinastia nacional francesa, que tinham seus ramos principais laterais os Valois, Orleans, Angoulême, Bourbon, e reinaram de 987 até 1848, com o interregno revolucionário napoleônico, né? Eles gozaram de prestígio e respeitabilidade por quase 9 séculos, tendo unificado a França. Então a sua linhagem, desde a função de Hugo Capet, foi sempre transmitido ali, né? Então, agilizando um pouco, quando a gente teve toda aquela situação dos Valois, casos imediatos, da Guerra dos 100 Anos, a gente teve as Guerras dos 100 Anos. Não vou entrar em detalhes da Guerra dos 100 Anos, até porque a gente já conhece a Guerra dos 100 Anos, pelo amor de Deus. Então, o reinado de Carlos V fez jus ao apelido, que era Carlos V o Sábio, né? Ele fez jus ao apelido popular. Tipo, ele estava certo que o reino da França não sobreviveria enquanto houvesse vassalos ingleses, né? Então, em grande parte instigado pelos extraterrestres, um reino sobre uma revolução ali, a força de habilidade e prudência restaurou a autoridade e a ordem. Então seu reinado ele foi um oásis de razão de uma Europa convulsionada, e que a instituição estabilizadora do papato já era quase inexistente. Então
teve aquela divisão para reinar e a gente teve toda aquela coisa. Então a gente pode falar que a chave do sucesso inglês foram os arqueiros, que após o primeiro confronto entre os dois exércitos, inesperadamente uma segunda linha de arqueiros ingleses avançou, transformando o campo de batalha em uma chuva de flechas que depois de uma terceira linha, uma quarta, e assim várias ondas sucessivas, feriram e mataram a maioria dos franceses montados. Uma vez caídos no chão, os cavaleiros indecisos foram massacrados pelos ingleses, no que se tornou uma verdadeira carnificina. Foi a primeira vez que um exército formado por cristãos não respeitou as leis da cavalaria, razão pela qual alguns historiadores como marcam Azincourt como o fim da cristandade. Os números ilustram a catástrofe francesa de 7.000 mortos contra 400 do lado ingleses, além de terem perdido os melhores homens da sua cavalaria, né? Bem, e eu conto depois sobre a história de Joana d'Arc. Já dei essa pequena introdução ali sobre a Guerra dos 100 Anos. Se alguém quiser fazer um comentário, pode fazer, pra gente já encerrar. Não, eu acho que a gente pode falar sobre a Guerra dos 100 Anos depois. Creio que Luís XIV seja a melhor representação do que levou a Europa ao declínio e à sua ruína no século XV e posteriores. E onde ela está hoje, creio que seja um belo de um retrato do que foi a Revolução Francesa, um prelúdio, o mais belo dos prelúdios, digamos assim, e o mais icônico desse também, afinal de contas, nunca vimos um rei tão excêntrico quanto esse, tão exótico. De fato, a melhor representação dele como animal seria um pavão. E acho que a única coisa que dá pra tirar dessa lição toda é: sirva a Deus, e os governantes devem servir a Deus de todas as formas e da melhor forma possível. O governante perfeito é um santo guerreiro. Na minha visão, assim, é meio que um paralelo com Satanás, né? Porque ele queria ser o fodão, né? O gostosão da parada lá, em termos mais brasileiros. Então ele queria ser maior que Deus, ele era o mais bonito, é aquele negócio do orgulho, né, da pomposidade, da luxúria, o que quer que seja. Tanto que Luís XIV ele tinha 3 amantes, se eu não me engano, ou era 2. Eu sei que ele tinha amante pra cacete, né? Até com um jardineiro esse cara já teve caso. Então, tipo assim, o cara, poxa, aquele negócio da luxúria, do orgulho e tal, e como a gente sabe, orgulho, luxúria sempre leva à queda. O que a gente tira desse... Eu vou finalizar minha fala, né? Porque realmente já está meio tarde. E aí eu terminando vou vazar. O que a gente aprendeu hoje? O que aprendemos hoje, crianças? Que assim, quando você é um rei, quando você é não só um rei, né? Na sua vida, quando você é humilde, entendeu? Como, por exemplo, São Luís, né? Quando a sua vida, ela está em prol dos outros e não de você mesmo ou de Deus, por exemplo, como por exemplo o Constantino Palaiologos, né? O Constantino XI, que ele morreu para defender a cidade dele. Você tem uma vida que vai ser marcada como heróica, você vai ter uma vida que, assim, ela vai ser, no geral, você vai se dar melhor do que viver uma vida de luxúrias, de excessos. Que no final, o que é que a vida de luxúrias e excessos trouxe para Luís XIV? Para a família de Luís XIV? Levou com Luís XVI sendo decapitado numa guilhotina, entendeu? Então, assim, a humildade, certo? De você, por exemplo, receber uma coroa e dizer, não, eu não sou digno de vestir essa coroa, só Jesus Cristo é rei, entendeu? Como, por exemplo, os reis de Portugal até hoje, né? Que Portugal não é mais uma monarquia, mas basicamente eles não usavam mais coroas, porque eles consagraram o país para Virgem Maria, né, que era a rainha de Portugal. Então os reis eram basicamente consortes. Então
essa coisa do cara se humilhar, né? E até diz o próprio Jesus Cristo: os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados. Então, o que levou cada um, né? Pô, uma vida cristã levou uma vida cristã, não, uma vida humilde, né? Uma vida dativa, uma vida altruísta. Ela deu para aqueles que viveram, como Carlos Magno, como o próprio São Luís, como Constantino Palaiologos, deu a eles frutos bons, certo? Deu a eles coisas boas. No caso de Constantino, ele vai ser lembrado pelo resto da história como o imperador mais valente do Império Romano. Eu acho que todo o Império Romano, né? Porque eu nunca ouvi do imperador romano indo para frente de batalha sabendo que ia perder, entendeu? Só ele. Então ele foi o último imperador dos romanos e foi aquele com maior honra dentre o imperador dos romanos e vai ser lembrado pelo resto da história como tal, entendeu? Quem venceu aquela batalha foram os otomanos, mas na verdade quem venceu foi Constantino, foi o Império Romano, porque eles morreram com glória, vencendo e não fugindo. Carlos Magno hoje é conhecido como o pai da Europa, entendeu? O cara construiu toda a estrutura feudal moderna da Europa, o cara unificou ali, tipo, toda aquela região do centro-oeste da Europa, entendeu? O cara influenciou o sistema monárquico de todas as monarquias europeias, onde os reis de Mércia, Wessex, etc., todos tinham Carlos Magno, lá na Inglaterra, né? Tinham todos Carlos Magno como a sua figura, entendeu? Todos os reis, a partir daí, imperadores, tinham Carlos Magno como a sua figura central de se basear, entendeu? E São Luís também foi um dos maiores reis da França, né? Por sua humildade. Então, a humildade, inclusive, pronto, outro exemplo de humildade, para finalizar minha fala, é a própria Virgem Maria, que recebendo o dom da graça de ter o Filho de Deus, certo? Disse: eu não sou digna, entendeu? Ela, em sua tremenda humildade, Deus chega para ela e fala: olha, você é digna? E ela fala: não, Senhor, eu não sou, entendeu? Por uma forma de humildade suprema e as graças que isso lhe trouxe, né? O fato de ser a mãe do próprio Deus encarnado. Então, é basicamente isso, né? A humildade, a gente tira como lição aqui que a humildade é tudo. Os desumildes, como disseram aqui no chat, os desumildes são mó paia. Desumildes são mó paia. Isso Frase de Voltaire aí. Grande Voltaire. E é isso grande aí, filósofo francês. O grande filósofo Valeu francês aí. atual. Vamos marcar outros, né, para falar de outros assuntos. Vamos E eu vou para o meu descanso. Certo, Tchauzinho. vou descansar aqui também. Viva Cristo Rei. Salve Maria aí. Boa noite.